Crase, considerações. Atenção! Como saber se o termo anterior, verbo ou nome, pede preposição? Resposta: basta olhar a regência, ou seja, você vai colocar uma palavra masculina equivalente ao lado do verbo ou do nome, no caso de regência verbal e nominal. Como saber se o termo posterior aceita artigo? Resposta: começar a palavra com a função de sujeito, depois colocar o artigo antes dela. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Aqui é a revisão, de uma certa forma, das aulas anteriores. Então, volte, se você não assistiu a aula 1, aula 2, para depois você estar preparado para assistir esta aula. Vimos que a crase é resultado do fenômeno fonético, que culmina com o acento grave, que é esse acento aqui. O fenômeno fonético, ele tem algumas situações. A primeira é artigo mais preposição, que é o artigo definido, a e as. Pronomes demonstrativos, que são apenas 3, eu até coloquei aqui já para facilitar, são os únicos que começam com a letra A. Aquele, aquela e aquilo. Mais preposição, com ressalva, a antes de que e de, temos que ficar atentos, porque esse aí daqui pode equivaler sim a pronomes demonstrativos. Inclusive nas aulas anteriores eu detalhei, expliquei sobre isso. E dando continuidade, pronomes relativos, que são apenas 2, que começam com a letra A qual e as quais, que é a variação. A preposição, a gente já sabe que aqui é o a. Pronto. Dando continuidade. Macete. Aqui é um macete. Nome de lugar. Vindi, crase para quê e vindar, crase a. Exemplo. O juiz retornou à África. Retornei da África. Vindar. Quem vindar, crase a. Então tá certo. O juiz retornou a Brasília. Vim de. Quem vem de, crase para quê? Neste caso aqui, não utiliza a crase. Nesse caso, está correto porque o A não veio com acento grave. Voltando, vindar, crase A. Vinde, crase para quê? Crase no plural. Atenção. Obedecia às leis. Obedecia ao homem, ou ao menino, ao idoso. Dá certo? Sim. As leis. Lembra daqui da regra 1? A gente viu que para acharmos a regência, iremos colocar a palavra masculina ao lado do verbo e do nome. Deu certo? Aqui. Obedecia ao homem, obedecia ao menino, obedecia ao idoso? Sim. Agora, vamos para esta segunda regrinha aqui. Começar a palavra com a função de sujeito, depois colocar o artigo antes dela. No caso, vai ser leis. Daria certo? As leis são importantes? Sim. Então, o artigo antes da palavra posterior, no caso que é aqui, né, as leis são importantes. Eu tenho o a. Então, obedecia às leis. Vimos que obedecia ao homem, então temos a preposição a mais. As leis também têm artigo. Se tem artigo, logo eu tenho a mais as, que vai culminar com um acento grave. Obedecia a leis. Se eu falar assim, as leis são importantes, a frase fica com sentido? Sim, fica. E se eu falar, leis são importantes, também faz sentido? Sim. Só que, quando se tem artigo, no caso as, que é um artigo definido, o sentido ele fica específico. Caso eu não coloque aqui o artigo definido, ausência de artigo definido, o sentido vai ser genérico. Então, as leis são importantes, dá certo, e leis são importantes. Exemplo,
obedecia a leis. Esse aqui é preposição, porque, nesse caso, o exemplo da letra B foi aqui. Leis são importantes. Não vai haver o artigo. Não vai haver, artigo. Não vai haver o artigo definido. Porque eu quis dar um sentido genérico. Caso, para que haja fusão, teria que ser igual o exemplo A. As leis, aqui eu tenho as, de novo, e aqui eu tenho a de obedecia, juntando combina com acento grave. Nesse caso aqui eu não tenho artigo. Antes de leis, aqui não temos artigo. Por isso que a frase está certa e não colocamos crase diante, né, palavra no plural e o A no singular não dá certo.